da gente continuar repercutindo o mercado, repercutindo esses resultados dessas companhias, deixa eu trazer ele, Pedro Gaudi, analista da Mirai Asset, que está aqui hoje no nosso estúdio. Pedro, muito obrigada pela sua visita, por estar aqui conosco. Você é sempre muito bem-vindo aqui na BMC. Muito obrigado. Pedro, antes da gente entrar nesse assunto de Petrobras, porque eu sei que a gente ainda vai render muito com isso, eu queria falar um pouquinho sobre esse resultado de Prio, né, contigo, para poder a gente trazer um pouco da tua visão, porque apesar da gente ter tido ali uns números que pode até prejudicar, que pode até preocupar de alguma forma, que é questão, né, de prejuízo ali e tal, de algumas quedas que a gente constatou nos números da companhia, por outro lado, a gente também teve a queda do free float e isso pode, de alguma forma, lá na frente, reverter e favorecer ainda mais esse resultado. O mercado parece ter absorvido bem esses números de Prio, né? Na verdade, se a gente olhar, salvo Petrobras, a 3R, a Prio e a Recôncavo, elas tiveram uma queda muito forte desde que foi anunciado a nova taxa de exportação de óleo cru. Isso prejudica todas as petroleiras, né? E por elas serem menores, o impacto foi muito grande. Saiu o resultado, sim, da Prio, o resultado veio bom, né? 189 milhões de lucro. O resultado agradou e também ajuda. Eu vejo isso mais como uma correção técnica do tombo que foi exagerado aí nos últimos pregões. Agora, em relação à Petrobras, né, em relação a essa mudança, eu queria trazer, a gente já falou bastante aqui durante a nossa programação pela manhã, sobre o resultado da companhia, né, sobre todas essas questões que têm pesado em cima de Petrobras esses últimos dias, a oneração de combustíveis, enfim. A gente tinha agora há pouco a fala do próprio presidente da companhia, Japão Prats, ele garantindo de que não tem nenhum estudo, nada que possa vir a falar sobre mudança de política de preços da companhia, pelo menos o que ele garantiu ainda há pouco aqui na fala dele. Mas o dividendo pode ter ali alguma mudança, isso a gente já tem aí, inclusive, né, o mercado, inclusive, agora cai os papéis da Petrobras, como eu mostrei agora há pouco. E essa questão dessa mudança do dividendos, isso é preocupante? Isso tira o atrativo da companhia de alguma forma, o que era o que o investidor olhava com bons olhos para a companhia também? Bom, com certeza, o dividendo dela foi espetacular, né? Foi uma coisa assim que realmente R$15 de dividendo para um papel que vale 38, quer dizer, foi um dividendo muito bom. Na teleconferência, ele sinalizou sim que vai ter mudanças, mas não enfatizou o quê, mas que vai ter mudanças, vai ter. No dividendo do quarto trimestre, uma parte do dividendo anunciado vai ficar numa reserva. Isso aí pode ser uma sinalização de um modelo mais à frente, que a companhia continue pagando bons dividendos, mas uma parte disso vai ficar retido, né? Para, de repente, na estratégia que foi dito também na teleconferência, deles se focarem em outros negócios, a não ser só petróleo. De repente, a parte de energia renovável, né? Você ter eólica, solar, usar o gás, né? Para gerar energia, pode ser um caminho para a Petrobras. É uma coisa que lá fora, nas outras petroleiras, já existe. E tem muita empresa no Brasil, inclusive a Vale, os em Minas, estão investindo em energia renovável justamente para você ter redução de custo e você ter sua geração própria de energia. Então, assim, a Petro caminhar para esse caminho aí, ir para esse caminho, não é nada muito diferente do que a gente vê em outras empresas, né? Agora, a política de dividendos fica no ar, né? É uma incógnita se eles vão realmente manter os 25%, que é o percentual de lei, né? Sobre o lucro líquido ajustado, ou se eles vão manter. Até porque, queira ou não queira, o governo precisa de dinheiro. E a Petrobras realmente fez a diferença em 2022, ajudando o governo aí com as despesas que foram dadas de auxílio emergencial e tudo mais, né? E eu entendo que o novo governo, ele está revendo toda a posição e tudo mais. Tem o lado social, mas você tem que ter receita. Então eu vejo que a Petrobras pode continuar assim, mas não na quantidade que a gente viu em 2022. Deixa eu trazer aqui o Alan Gani, que também está no nosso estúdio, para participar desse papo. Gani, eu sei que você tem muitas perguntas aqui para o Gaudi, inclusive histórias para contar, né? Que você já falou. Poxa vida, o Gaudi, eu conheço o Gaudi há muito tempo, essa fera, esse monumento aí, essa poço de sabedoria do mercado financeiro desde os tempos da MCM Consultores, né? Hoje está lá com a LCA, né? Isso. E desde o Madeira falava com você, contava aquelas piadas horrorosas, né? Todo dia eu falava com o Madeira. Todo dia, né? O Madeira é também uma grande figura, né? Sim. E aí eu já conheci o Gaudi e eu lembro que quando eu comecei minha vida acadêmica dando aula, né? Eu fui dar aula na PIMEC.
E o Gaudi acho que tinha que fazer uma coisa lá que era obrigatória, uma coisa assim, né? A certificação. E aí quando eu vi o Gaudi, eu falei, cara, você treme, né? Eu falei, ele vai falar, esse imbecil que tá me dando aula aí? Aí, nossa, mas você foi super legal, super generoso comigo, conversando ali. Vamos pelo curso. Ô Gaudi, deixa eu te fazer uma pergunta, meu caro. Me fizeram essa pergunta hoje e eu achei muito boa essa pergunta, eu vou repassar para você. Essa política de dividendos, será que se ela for utilizada, a gente vai pagar menos dividendos e vamos reter os dividendos aqui para aumentar o investimento em refino de petróleo. O Brasil ainda tem que importar uma parte. Como é que seria recebido pelo investidor? Seria bem recebido ou mal recebido? Eu acho que o mercado já está precificando na Petrobras possíveis mudanças, e essa é uma delas. Né? O Brasil ser autossuficiente em combustível, né? Tendo uma produção de petróleo representativa, seria importante, seria interessante sim. Agora, eu entendo que o mercado, essa incerteza toda sobre dividendos, investimentos, a política de preço internacional, tudo isso já foi, de certa forma, precificado. A Petrobras está muito barata mesmo. E olhando o balanço dela, você percebe que ela está com uma estrutura de capital assim absurda. Né? Tipo, dívida líquida e EBITDA dela de dezembro de 21 era uma vez, agora está 0,6 vezes. Quer dizer, nada, ela está simplesmente praticamente com caixa líquida. Né? Com uma excelente geração de caixa. Eu acho que, como eu falei, o investidor e o governo querem dividendo, né? Querem dividendo. Então, eu acho que a política vai ter alguma mudança sim, mas uma boa parte desse dividendo vai ficar retido nessa reserva que pode se voltar para fazer isso. Mas, Gaudi, seria uma boa estratégia aumentar o investimento, pensando para maximizar o lucro do acionista, né? Aumentar os investimentos em capacidade de refino de petróleo ou não? Para o Brasil seria bom. Para a Petro, eu confesso que o melhor para a Petro é acelerar o processo de extração de petróleo, porque lá na frente o petróleo vai perder preço. Né? E quanto antes você retirar esse petróleo e repassar para o mercado internacional, mais você vai ganhar dinheiro. Né? Porque a energia, o mundo está mudando totalmente sua matriz de energia. Né? Daqui a um pouco tudo carro elétrico e tudo mais, quer dizer, o petróleo, não que ele não vai deixar de ter sua importância, mas ele vai ser menos demandado. Então a tendência num ambiente desse é que o preço caia. E eu estou falando de 10 anos para frente, não estou falando agora. Né? Mas assim, é uma coisa interessante, porque se você vai ter carro elétrico, por que você vai investir em refino? Né? Então tem questões, eu já vi gente falar aqui no Brasil, carro elétrico não vai colar. Então assim, precisa se estudar muito bem, se o caminho é esse. Você gastar muito dinheiro para fazer refino, talvez até se faça uma refinaria ou outra, né? Mas assim, eu acho que dá pela geração de caixa da empresa e pelo nível de endividamento dela, ela pode pagar um bom dividendo e pode separar uma parte disso para fazer investimentos em energia renovável. O Brasil não tem como usar o gás, né, que ela produz, ela tem que guardar esse gás. Quer dizer, se desenvolver isso, porque o Brasil se torne realmente, tem uma matriz decente. Né? E o que me preocupa mais é política de preços. Né? A sinalização... Essa ia ser a minha pergunta, inclusive, para ti, viu, Gaudi? Porque a gente tem a presidente, né, do Partido dos Trabalhadores batendo nessa tecla. Aliás, ela veio no Twitter dela falar que agora a gente tem que mudar essa política, essa paridade de preço internacional e tal. É o mais inteligente a ser feito? Você acredita realmente que eles possam conseguir essa mudança? Tem espaço para isso na companhia? Que realmente é de se preocupar mudar isso, assim, ter uma interferência tão grande dessa forma, né? Para a Petrobras não é bom, logicamente, porque ela deixa de ser concorrente, né, de outras petroleiras do mundo, concorrente entre aspas, né? Tipo assim, se eles mudarem a política de preço e baixar o preço aqui, inviabiliza você trazer petróleo lá de fora, talvez até combustível, né? Então é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado. Na teleconferência ele sinalizou: está se estudando uma fórmula, como é que vai ser isso, porque o preço não precisa ser internacional.
mas também totalmente nacional, acho que para a Petrobras é muito ruim. E se é ruim para a Petrobras, é ruim para os acionistas. Então a Petrobras realmente ela precisa ter um tratamento diferenciado, em todos os sentidos. Outra coisa que foi congelado aí os desinvestimentos por um período. E se a gente olhar, por exemplo, a Prio, Recôncavo, a 3R, elas estavam montando capacidade de produção, comprando esses ativos da Petrobras, que para a Petro não tinha mais sentido, né? Para elas tem sentido. Isso porque explorar em águas profundas, o custo é muito, mas infinitamente mais baixo, né? E você tem grandes reservas lá, né? Então, essa questão de você impedir a Petro de vender um investimento, um ativo que não lhe traz retorno satisfatório, também é ruim. E também é ruim para essas outras empresas que compram esses ativos, para elas é interessante. Então, tem a parte de preço, que é um ponto preocupante, e essa parte de investimento e desinvestimento. E, Gaudi, e essa questão dessa insegurança jurídica? Aliás, eu acho que a gente tem hoje, por exemplo, uma alta de EDP, né, Energias do Brasil, que anunciou que quer fechar aqui capital no Brasil, né, para poder, enfim, ver outras formas mais baratas de angariar dinheiro no mercado e por outras questões. O papel está subindo bastante. A sensação que dá, assim, é que a partir do momento que as empresas até falam, olha, não vou estar mais aqui no Brasil, vou estar lá fora, isso passa a ter mais isso passa a ser um diferencial para o investidor positivo, ao contrário do que a gente tem visto, por exemplo, caso Americanas, caso da Oi, caso seja que são companhias que têm trazido realmente, né, crises imensas, como é indiscutível que a Americanas tenha acontecido, ou seja, trazendo aversão muito maior ao risco para o investidor, ou seja, olhar para o Brasil, para o investimento na Bolsa Brasileira é uma insegurança, é aí um risco contábil, e aí então, se eu fecho a companhia aqui no Brasil, vou lá para fora, eu consigo ter uma valorização, ou seja, qual que é o recado que fica na tua opinião? Insegurança jurídica é uma coisa muito perigosa, porque você afasta investimento do país, né? Claramente. A nossa Bolsa de Valores está muito barata, continua muito barata. Já há 2 anos que a gente fala a mesma coisa, está barato, está barato. E logicamente está barato. Com insegurança jurídica pode acontecer esses fatores como a EDP, né, anunciou fechamento de capital. Isso pode atrair outras empresas? Pode. Insegurança jurídica também no caso da taxação da exportação de óleo cru. É muito ruim porque vai afastar investidores para futuros venda de ativos do governo para exploração. Nunca é bom insegurança jurídica. Isso pode gerar eventualmente outras oportunidades de saída de grandes investidores. É uma coisa que a gente não pode afirmar, mas é possível, sim. Por que não? Gani. Gaudi, para explicar para o povo que nos assiste a questão da paridade internacional do preço, como é que é? A receita da empresa está atrelada à cotação do mercado de petróleo e o dólar, e os custos também? É isso, em essência, que ocorre? E a segunda pergunta, se mudasse, né, para algo intermediário, como é que ficaria a receita e os custos da empresa? Ela é totalmente dolarizada, né? Mas ela tem custos que são em reais, mas dolarizados, né? Então, o que se imagina é que eles vão criar uma fórmula com 85% para um lado, 15% para o outro, alguma coisa assim. Mas ainda não está, isso não está fechado. Eu acho que tem muita incerteza no ar ainda sobre isso. Né? Precisa tomar muito cuidado com isso, porque você imagina, você pega as distribuidoras, né? Elas compram os combustíveis das refinarias, da própria Petro, mas eles também importam gasolina e diesel lá fora. Se você criar uma diferença muito grande de preços, isso inviabiliza até a importação de combustível. E pode até faltar diesel, por exemplo, no nosso mercado, porque a gente é dependente, não tem o refino suficiente para o diesel, por exemplo, gasolina. Então, são detalhes muito pequenos, mas muito importantes, que você pode criar uma situação muito dolorosa para o país. Perfeito. Olhando agora em relação ao câmbio, Gaudi, a gente tem, é claro que é sempre muito espinhoso para poder a gente falar sobre dólar, mas diante da situação que a gente tem acompanhado, o dólar tem disparado aí em vários momentos, hoje também de novo vai mantendo no patamar positivo.
fica fora totalmente, inclusive, do que era a expectativa de muitas casas do mercado, né? Essa cotação que a gente tem agora nesse momento muda o cenário do dólar para o final do ano, as expectativas que a gente tem, até inclusive o Boletim Focus a gente tem acompanhado semanalmente. Na tua visão, para vocês, muda de alguma forma na Mirai? O nosso economista lá, o Júlio, ele está mantendo o dólar em 5,20 para o final do ano. É claro que no meio do caminho ele vai ter muita oscilação, você tem muito ruído político. Claro. Isso acaba mexendo com juros, taxa de juros, dólar, a bolsa, né? Então, essa volatilidade vai continuar no curto prazo, porque o governo ainda não entrou nos trilhos totalmente, né? Então, tem muita coisa a ser feita. Então, qualquer ruído que a gente vê lá de Brasília, infelizmente vai gerar estresse. Falando de Petro, só para ter uma ideia, ela tem esses dois fatores, o preço internacional e o dólar para calcular o preço aqui, né? A política de preço dela. Por exemplo, o preço do petróleo, do Brent, no terceiro trimestre foi $101 o barril. E no quarto trimestre foi $80 o barril. Por isso que o resultado veio um pouco aqui, né, na comparação com o terceiro trimestre. Então, o que acontece? Apesar da Petro fazer reajustes, eles não são imediatos, pelo menos não eram, né? Porque você tem que ter um tempo até o mercado sinalizar para onde vai. Porque não adianta você aumentar o preço num dia e ter que baixar 10% num dia e baixar 8% no outro, né? Isso não tem sentido. Então, ela acaba acumulando espaço de tempo até você ter uma definição mais clara. Aí ele dá o ajuste, né? E tem tempos que o preço internacional é um pouco maior que o Brasil e tem tempos que aqui é um pouco maior. Quando é maior aqui, ela começa a dar desconto, né? Reduzir preço. Tem uma importância muito grande, sim, por conta do modelo, né? Política de preço internacional, o PPI é isso. Então, se você deixa de ter o preço internacional e o dólar, o que é referência para o petróleo para nós? Então, é uma fórmula isso aí, vai ter que ser definido, né? Claro. Gaudi, o investidor muitas vezes ele fala, bom, eu tenho a Petrobras para comprar, eu tenho a 3R e tenho a Prio, certo? Sim. E aí eu queria que você explicasse aí para a nossa audiência quais são as diferenças entre essas empresas, né? Porque eu acho que fica uma certa confusão aí, puxa, Petro e tal. Petro é uma das maiores petroleiras do mundo. E quando você olha a Prio, elas estão começando a criar capacidade de produção agora. São muito pequenas perto da Petrobras. Elas exploram também? Sim, petróleo, exploram também. Tá. Inclusive, muitos dos campos que a Petro vendeu foram para elas, né? Elas produzem petróleo, sim. Para o investidor fica uma situação complicada, porque essa incerteza acaba influenciando no preço da ação da Petro, como foi dito aqui agora há pouco, né? Então, acaba acontecendo o seguinte, eu quero petróleo na minha carteira, então você acaba tendo migração pontual de Petro para Prio ou para as outras, né? E de repente vem um dividendo desse, eu vou pegar o dividendo. Então, você vai ter uma troca de posições em petróleo aqui por um bom tempo, né? Até se definir o que vai ser da Petro, né? Política de dividendos e tudo mais. Mas com certeza o maior ativo de qualidade aí é a Petrobras, com certeza. Legal. Perfeito. Bom, Gaudi, maravilhoso nosso papo, o tempo vai passando, voando, na verdade, quando a gente vê, já está aqui, já no finalzinho, últimos minutinhos aqui do BMC News ao vivo. Então, eu queria que você pudesse deixar suas considerações finais. Eu acho que esse dia, né, esse pregão de quinta-feira, com certeza vai ser marcado por esse resultado da companhia, né, logo na sequência de todas essas notícias, de reoneração de combustíveis e tal. E qual que é o recado que você deixa aí, né, para os investidores que estão nos assistindo num momento como esse e também considerando esse cenário de incertezas fiscais que a gente ainda tem, né, e não dá para deixar de desconsiderar isso? Muita calma nessa hora, né? Porque primeiro a bolsa nossa está muito barata, né? Você tem ativos de qualidade e você compara múltiplos de ativos brasileiros com ações de pares internacionais, a bolsa está muito barata. Fluxo de investidor estrangeiro continua entrando no Brasil, a gente tem até final de fevereiro mais ou menos 11 bilhões líquido de entrada, né? Agora, nos últimos dias, desde o carnaval, começou a ter algumas saídas, né? E a gente sabe que esse dinheiro é um dinheiro que não veio para ficar, ele é um dinheiro quente, né? É um dinheiro que fica, tira os proveitos que tem que tirar, o prêmio de mercado e de repente vai até para outra emergência. Mas por enquanto está entrando, está segurando, nós temos uma taxa de juros muito elevada que faz com que o investidor de bolsa, uma boa parte migre, né? Está migrando para a renda fixa, porque o retorno é maior, mas ao mesmo tempo em segurança jurídica, a gente teve alguns bancos que quebraram, algumas financeiras que quebraram, né?
E isso também assusta o investidor. Mas assim, como eu falei, muita calma nessa hora, tem ativos de qualidade. O importante para o investidor é aquela historinha da cesta de ovos, né? Você fazer pesos em renda fixa, em ativos diferenciados, né? Você tem fundo imobiliário, você tem ações, você tem vários ativos interessantes. Mas em relação à Petrobras, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para saber o que realmente eles vão fazer na empresa. Perfeito. Gaudi, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, sempre muito bem-vindo aqui na BMC News. Venha mais vezes aqui, inclusive, participar com a gente. Obrigada. Eu agradeço. Um abraço.